Evolução espiritual dos animais, na visão espírita. A nossa base inicial é o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, mas temos mais obras que nós consultamos para trazer esse tema. Vamos ver quais são? Quais são? Ó, esses são os principais livros que nós consultamos. São o Livro dos Espíritos, o livro... a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, o livro o Destino, né? Do Ser e da Dor. Nós temos também o Caminho da Luz, Mãos de Deus, Estrela de Luz, Libertação, Nosso Lar, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, A Questão Espiritual dos Animais, A Alma dos Animais, Animais, Nossos Irmãos. Então, tem uma série de livros, todos espíritas, que nós buscamos estudar para trazer esse tema para vocês. Vamos lá? Bom, nós vamos pegar o primeiro passo. Vamos ver como é que é essa caminhada evolutiva do espírito, bem rapidinho, para chegarmos no animal. Hoje não vamos trabalhar sobre mineral, sobre vegetal. Vamos começar dos animais. Então, vamos citar como é que dá essa caminhada evolutiva do espírito, de todos nós. Vamos lá. Na questão 607 do Livro dos Espíritos, onde passa o espírito a primeira fase do seu desenvolvimento? E a resposta dos espíritos: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Quais são esses períodos que precedem o período hominal? É o mineral, vegetal e animal. Então, quando os espíritos respondem ali, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade, então nós vivemos entre minerais, vegetais e animais. Próxima. Quando nós estamos, então, no mineral, o mineral seria aquele reino primeiro. Então, quando Deus nos cria, nós somos uma centelha espiritual, chamada mônada, que é aquela parte inicial, princípio espiritual. Ele está denominado como mônada, que após sair das mãos de Deus, inicia o estágio evolutivo. Nós iniciamos o estágio evolutivo no reino mineral. Nesse reino, a gente desenvolve afinidade, para que a gente aprenda a se misturar com vários outros elementos também. Então, para nós criar afinidade. Aí a gente evolui e chega... A mônada se transforma num princípio espiritual quando chega no reino vegetal. Aí, quando nós evoluímos no reino vegetal, nós estamos desenvolvendo a sensibilidade. As plantas são sensíveis. Então, no estágio do reino mineral, nós estamos desenvolvendo sensibilidade. Aí esse princípio espiritual evolui e se transforma num princípio inteligente, que daí já chegamos no reino animal. No reino animal, nós desenvolvemos o instinto. Aí evolui, nós chegamos a nos transformar em espírito. Quando nos transformamos em espírito, nós estamos já no reino hominal, no período da humanização nossa. É onde nós desenvolvemos daí o intelecto, o raciocínio e os sentimentos. Começamos a ter entendimento de sentimento. Então, esse seria a nossa escalada evolutiva, bem rápido explicando. O que a gente vai falar hoje? Ali do princípio inteligente, reino animal, como é que ele evolui para chegar no reino hominal. Nós vamos pegar esses dois últimos ali e ver como que é a transição do animal para o hominal. Então, no vegetal e mineral, hoje não é o assunto que vamos tratar, mas é bom vocês terem a ideia de como que isso funciona. Vamos lá? Bom, então, na questão 607A, podemos considerar a alma
como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Então, a alma é um princípio, ela já existia antes, existia, né? Então, nos seres inferiores da natureza, o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco. É, de certo modo, um trabalho preparatório pelo qual o princípio inteligente ou espiritual sofre uma transformação e se torna espírito. Então, aí entra no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Nós estamos nessa fase. Nossos irmãos animais estão nesse processo. Então, a alma, ela existia antes dentro dos reinos inferiores da criação. Só para a gente, né? Isso está na questão 607A ali. Vamos em frente. Leon Denis, que foi contemporâneo, então, de Allan Kardec, um dos parceiros de Allan Kardec na codificação espírita, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz essa ideia da evolução espiritual de uma forma filosófica, que ele diz assim: a alma dorme na pedra, lá no reino mineral, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, o espírito, né, lá quando criado, era a mônada. Então, enquanto está na pedra, ele ainda não tem consciência de nada. Ele é uma energia, uma centelha que está ali, agindo no mundo mineral. Mas essa centelha vai se transformar, né, passa para o vegetal, passa para o animal, chega no nominal. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, diz lá para nós os Espíritos assim: é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, nós, após a fase nominal, temos a fase angelical, e aí nós vamos progredir mais. Então, desde os espíritos mais evoluídos, todos começaram desde o átomo primitivo. Então, confirmando o que nós falamos agora, de que já no reino mineral, nos átomos minerais primitivos, já existia a presença da centelha espiritual a qual nós fomos criados. Então, essa estou trazendo aqui as fontes de onde a gente está buscando esse entendimento, e a doutrina espírita ensina sobre isso. Bom, então vamos começar a falar dessa questão agora da evolução dos animais. Primeira coisa, existe semelhança espiritual dos animais com os homens? Vamos lá. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, haverá nos animais algum princípio independente da matéria? Ou seja, além do corpo físico dos animais, tem algum outro princípio? E os espíritos respondem que sim, há um princípio e que sobrevive ao corpo. Ou seja, assim como nós, também temos um espírito que sobrevive após a morte física. Os animais também. Eles têm um princípio inteligente que sobrevive à morte física. Próxima. E aí a questão 597A, o Kardec continua perguntando: esse princípio, então, é uma alma semelhante à do homem? E aí os espíritos respondem: é também uma alma. Se quiserdes, isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem, porque ela está no estágio inferior de evolução do que nós, ser humano. É uma alma, é quase uma alma, é quase um espírito, e está no estado inferior. E aí, complementam os espíritos dizendo: há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Então, existe uma distância muito grande em questão evolutiva da alma dos animais para o homem. Mas essa alma dos animais vai evoluir, esse princípio inteligente vai evoluir
até se tornar um espírito humano, um espírito, né, que entra no reino nominal, que a gente vai ver como que isso procede. Então, o que eu estou trazendo aqui? Existe semelhança entre a questão espiritual do animal com o homem? Existe. Só que ele está no estágio, é um princípio inteligente que sobrevive à morte física, só que está no estágio evolutivo menor. E aí a distância que é essa evolução é o exemplo que eles dão aqui. É a mesma distância entre a alma do homem e Deus. É uma distância grande, mas que vai conseguir se aproximar. Nós vamos se tornando espíritos cada vez mais perfeitos. Nós nunca vamos ser igual a Deus. Nós vamos se tornar perfeitos, né? O mais que nós pudermos. Próxima. Alguma dúvida, Edson? Por enquanto não, meu amigo. Vamos tocando aí o barco. Vamos tocando. Então vamos lá. Vamos entrar nessa questão aqui da classificação da linhagem dos animais. Por quê? Porque cada mundo, cada momento evolutivo, os animais, eles precisam ter uma classificação. Eles precisam ter um processo evolutivo para que propicie a esse princípio espiritual evoluir, progredir nesse meio. E aonde que a gente encontra alguma definição sobre isso? A gente encontra isso no livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Um livro muito importante, muito interessante. Eu recomendo todos estudarem esse livro. E no capítulo 2, A Vida Organizada, o item Os Antepassados do Homem, ele trata sobre essa questão das linhagens. Ele diz assim para nós, que deve ser respeitados os critérios de linhagem das espécies estabelecidos pela providência divina, para os diversos mundos e para as regiões espirituais desses respectivos mundos. Então, dizendo para nós, nesse livro, que existem animais no mundo físico, não só na Terra, mas como em diversos mundos, em todos os mundos, existe cada mundo de acordo com a sua situação evolutiva, com a sua situação que se encontra, existem linhagens estabelecidas pela providência divina, mas também nas regiões espirituais. Muitas pessoas dizem que não existe animais no plano espiritual, que isso são criações mentais. Nós vamos ver para frente que isso não é só isso que tem animais mesmo. E aqui já é um indício do que nós estamos vendo. Então, existe uma linhagem, uma classificação estabelecida para todos os planetas. Então, o nosso planeta hoje tem determinadas espécies, que é classificada hoje pela biologia, e que a providência divina estabeleceu dessa forma, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Então, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, isso está no Caminho da Luz. Então, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de sua depuração, em marcha para a racionalidade. Então, os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento. Claro que isso pode variar de época para época? Pode. Nós não tivemos época que tinha dinossauro aqui, já evoluiu, já não precisa ter dinossauro mais. Então, existem espécies que, às vezes, né, pela necessidade, elas acabam deixando de existir e surgem algumas outras novas. Mas, de uma forma geral, as espécies estão classificadas e são conhecidas por nós. Próxima. Bom, aonde que ficam os animais após a morte física? Nós vimos ali no início que algumas pessoas citaram sobre animais que tinham, né, que não existem mais entre nós. Vamos ver o que a Jorge está perguntando aqui. O animal, antes de encarnar, está predestinado, quando encarnar, a uma pessoa para cuidar? Nessa situação, eu vejo que não. Isso vai acontecer ao longo, porque o animal encarna várias vezes
Você está encarnado, o animal vai encarnar. Alguns animais encarnam várias vezes durante esse período. E toda pessoa da qual ele vai se subordinar àquela pessoa, vai ficar junto daquela pessoa, aos cuidados daquela pessoa. Então, existe um rodízio, uma mudança muito grande. Existem animais que, às vezes, acabam vindo várias vezes com o mesmo... Nascem próximo, nascem já junto, né, de outros animais que o dono tem também. Isso tudo de acordo com a necessidade evolutiva dele. Então, mas que venha predestinado para determinadas pessoas, isso nós não encontramos nenhuma obra da doutrina espírita falando sobre isso. Então, nós queremos que não tenha essa referência para nós afirmar que sim e que não. Mas, na nossa opinião, não. Que os animais nascem e acabam se aproximando de pessoas as quais vão cuidar desse animal como fosse até membro da família, como muitos dizem aí. Tem mais perguntas, Edson? O espírito criado simples e ignorante, isso seria já na fase hominal, para ser entendido? Não. O espírito criado simples e ignorante é lá na fase da mônada. Então, ele é criado lá, é uma centelha divina. Aí ele passa a evoluir. Até chegar à fase hominal, ele continua sendo um espírito simples, mas ele já não é tão ignorante, porque como que a gente vai ver aqui para frente, os animais, eles adquirem certas experiências que vai dando um certo conhecimento para eles, que vai servir para o futuro. Então, isso gera um entendimento que ele já não é totalmente ignorante. Ele tem no seu instinto gravado muitas coisas do qual vai servir para ele. Claro que quando ele inicia a fase hominal, que vai ter consciência, a gente vai ver que ele vai, antes de iniciar as suas encarnações como hominal, ele vai ter já determinados conhecimentos. Então, a fase de simples ignorante começa lá na mônada, lá atrás. Onde ficam os animais após a morte física? Aqui nós precisamos ir com calma. Por quê? Porque nós temos aquilo que nós encontramos no livro dos Espíritos, que cita para nós sobre determinados animais que estão em condições apenas de viverem na parte física. Mas nós já encontramos ali um livro chamado A Caminho da Luz, dizendo que existe uma classificação de animais para o plano espiritual. Então, existe uma situação de que o animal pode viver no plano espiritual. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos com calma para nós não acharmos contrariedades em nenhuma situação. Vamos lá. Questão 598 do Livro dos Espíritos. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Aqui nós já estamos falando de animais superiores, animais que já estão num nível de individualização, né? Então, sim, conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, ainda não. A vida inteligente, ele permanece em estado latente. Ele não tem inteligência, ele vai ter instintos. Inteligências, raciocínio sobre situações, ainda não. Então, após a morte, a alma dos animais e a individualidade conserva a sua individualidade? Sim. Consciência? Não. Vamos em frente. Agora, na questão 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte em estado de erraticidade, como a do homem? Aqui começa agora o que nós temos que ter bastante cuidado para que o esclarecimento seja bem claro. Fica numa espécie de erraticidade. O que é erraticidade? É uma condição espiritual em que os encarnados, né, estão vivendo
numa região onde ficam os espíritos num intervalo entre uma encarnação e outra. Então, a erraticidade seria um local, o mundo espiritual, por exemplo, nas regiões mais inferiores, da qual nós fazemos parte, é onde vivem os espíritos que erram ainda, espíritos errantes. Então, são regiões onde vivem os espíritos errantes nos intervalos das suas encarnações. Os animais ficam, né, numa espécie de erraticidade, e a resposta dos espíritos: não, né? Porque ele não é um espírito errante ainda. Ele não tem consciência se você está fazendo certo ou errado. Então, ele fica num determinado local, junto dos espíritos errantes, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa, né? Por sua livre vontade, e dessa faculdade os animais ainda não dispõem. Então, eles não vão viver num plano espiritual. Então, por isso que temos que ter cuidado, que está se referindo aqui a espíritos que ainda não têm condições de viverem no plano espiritual. Então, o princípio espiritual do animal, depois da morte, ele já é classificado pelos espíritos, ele é avaliado pelos espíritos a quem incumbe fazer essa tarefa. Então, espíritos especializados nessa tarefa de classificar os animais, e quase que imediatamente ele vai reencarnar. Então, ele não vai ter tempo de entrar em relação com as criaturas que vivem na erraticidade. Os animais que estão nessa condição. Então, se olharmos aqui por essa resposta, nós vamos entender assim, então não existe animais no plano espiritual, porque ele desencarna e já em seguida ao seu desencarne, ele volta a encarnar. Existem, dentro da classe evolutiva dos animais, aqueles que ainda não possuem um perispírito aperfeiçoado para viver no plano espiritual. Esse princípio espiritual, ele é ainda num estado bastante inferior e que precisa estar vivendo na parte física, ligado a um corpo físico, para poder desenvolver a sua evolução, o seu progresso. Então, estes não irão para o plano espiritual viver na erraticidade. Eles vão reencarnar já em seguida. Próximo. Questão 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não. Pois falta para eles livre-arbítrio. Como é que eles vão escolher se eles não têm noção de que existe essa classificação dos outros tipos de animais, né? Daí porque não lhe é dado, ele não tem livre-arbítrio, não é dado a ele escolher a espécie de animal em que vai encarnar. No Livro dos Médiuns, na questão 25, no capítulo 25, item 283, pergunta 36. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente, adormecido, e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos de classificá-los para animar novos seres em os quais continua ele a obra da sua elaboração. É um complemento daquela resposta anterior ali, que foi dado sobre se o animal vive na erraticidade ou não. Vive entre os espíritos no plano espiritual. Então, aqui no Livro dos Médiuns está dizendo que depois da morte, esse princípio inteligente, ele desencarna, ele vai ficar num estado latente, ele fica como que adormecido, sem ter contato com os que vivem no plano espiritual. Quem vai ter contato com eles são esses espíritos que são incumbidos de classificá-lo. Esse cachorro agora aqui, ele já viveu várias vezes como cachorro, agora ele vai ter que viver, por exemplo, lá como gato agora. E assim vão classificando, vendo qual que é a melhor espécie que ele pode agora para continuar a sua evolução. São os espíritos, esses incumbidos, que já vão classificar ele
e verem que espécie é melhor para ele evoluir. E já vai, na continuação, ele já vai encarnar. Então, ele fica algumas, podemos dizer, horas ou dias adormecido e logo em seguida já vai reencarnar de novo. Próxima. No livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 12, diz assim para nós: os mamíferos anteriores ao ser humano, ou seja, aqueles que já estão numa classe mais evoluída, os animais, os mamíferos anteriores ao ser humano, por não possuírem o pensamento contínuo, são incapazes de manter a nova forma após a desencarnação. Então, quando a pessoa não tem o pensamento contínuo, olha, o animal, né, não tem o pensamento contínuo como nós humanos, que ele não pensa o tempo inteiro raciocinando, criando pensamentos. Quando ele desencarna, o seu princípio espiritual, o seu princípio inteligente, por ainda não ter desenvolvido esse pensamento contínuo, o seu perispírito ainda não tem propriedades para viver no plano espiritual. Então, esses mamíferos não têm condições de continuar no plano espiritual, eles precisam viver na parte física. Por isso que, assim que desencarnam, eles ficam de forma latente, de forma adormecidas. Quando eles estão sendo acordados para reencarnar, eles se aproximam daqueles animais que são da sua própria espécie ou da qual ele foi classificado para reencarnar e permanece um tempo espiritualmente junto desses animais. Ficando, então, neste novo plano por curto período, por não controlarem os órgãos do perispírito e por falta de substância mental consciente. Isso que está no Evolução em Dois Mundos. Por isso que ele precisa encarnar o mais breve possível, o mais rápido possível. Próxima. Paramos aqui, Edson. Tem alguma questão? Tem uma minha aqui. Vamos. Tem uma minha. Vamos lá, meu amigo. Não, eu achei muito bacana aqui o que você disse aí do... Existe, né? Porque eu estava pensando comigo aqui, bom, o animal, o mamífero doméstico, ele estaria já numa graduação de hierarquia já bem superior. elevada. Superior. Existe uma certa hierarquia entre as espécies animais, ou seja, ele não vai reencarnar, porque você falou que ele pode reencarnar, por exemplo, um gato num cachorro, um cachorro num gato, mas ele não voltaria a reencarnar, por exemplo, num réptil, ou num peixe, ou num inseto. Isso já são espécies inferiores, né? Já não são inferiores ao estágio que ele se encontra agora. Certo. Aquilo que a gente estuda sobre a metempsicose, né? Que seria o homem voltar a ser animal. A mesma regra se aplica para aquelas espécies de animais que estão mais evoluídos. Então, existem mamíferos que não são domesticados, são violentos, são agressivos. Então, essa é uma espécie inferior a essas que já foram domesticadas, essas que já estão próximas do homem, convivendo com o ser humano. Então, existe uma classificação. Então, vamos supor, o cachorro, o gato, eles não vão mais deixar de encarnar em espécies domesticadas. Certo, legal. Porque aquela experiência na selvageria, por exemplo, eles já tiveram lá atrás. Já passaram essa fase. Exatamente. Agora, eu te pergunto uma coisa, né? Você falou ali, eu acho que você vai comentar ainda, dessa questão do animal reencarnar na mesma família, né? Que é uma coisa que eu acho que acontece com bastante frequência até, né? Uhum. Ele desencarna e volta, porque ele fica bem menos tempo do que o humano, né? E isso aí se dá por uma questão de atração fluídica dos próprios donos do animal? Como foi dito ali. Os espíritos que são incumbidos de classificá-los, vê, por exemplo, o animal. Né? Então, ele vai se aproximar das espécies dele. Então, ele vai ficar junto de outros animais,
do convívio. Então, se ele estava numa casa, por exemplo, vivendo e desencarnou ali, ele vai para o plano espiritual, vai ficar em estado de dormento, e aí os espíritos, vamos já preparar ele para reencarnar. Se naquele meio existem outros animais e que estão iniciando, né, aquele processo de engravidar ali, né? Ele já vai se ligar aqui a algum princípio ali daquele mesmo lar, daquela mesma casa e continuar ali. E voltar ali. Não tendo essa condição, algum local próximo, para ver se ele retorna. Para ver daí algum local próximo, e aí, eventualmente, se outro lugar ele se adaptar bem com as pessoas também, ele vai continuar evoluindo em outro lugar. Em outro lugar. Mas naquela mesma espécie que ele estava. Uhum. Até que ele possa... Até que os espíritos vejam, não, ele já nasceu demais como cachorro, agora vamos fazer agora, ganhar experiência como felino agora, como gato. Porque essa reencarnação é meio que imediata mesmo, né? Como você falou. Eles não têm sustentação mental para se manter no plano espiritual. O seu perispírito ainda não tem uma sustentação cerebral, vamos dizer assim, para ter vida, para sustentar uma vida no plano espiritual. Então, eles têm que encarnar quase que imediatamente. Vou te passar algumas aqui mais. Essa aí, ó. Ele será sempre o mesmo animal ou virá na forma de animal que necessita para a evolução? Você já respondeu, acho isso. Acabamos de falar sobre isso. Ele pode vir em outros animais. Não precisa ser, porque ele tem que adquirir experiências em várias espécies. Né? Os espíritos incumbidos, após um animal encarnar, ajudam no encontro de um ser humano, família, para viver junto, que irá ajudar a evoluir tanto o animal quanto os seres humanos que estão convivendo. Aí sim, aí eu já... Agora, essa pergunta, Jorge, agora eu posso dizer que sim. Porque a gente viu ali que tem espíritos que se incumbem de classificar e trabalhar já na reencarnação desse animal. Aí, depois que o animal encarna, aí esses espíritos, muitas vezes, aqui está sendo muito maltratado, ele não vai evoluir aqui. Vamos fazer com que ele chegue lá na outra quadra, na outra casa, que lá tem uma pessoa que vai tratar bem dele e vai ajudar ele. Aí eles podem iniciar a acontecer isso. Meu amigo, eu achei tão bacana essa colocação da Geórgia, porque pode ser que aquela pessoa, né, precise desse animal também para que ela evolua. E ali poderia haver, como existe, né, a gente sabe no mundo espiritual, o mentor, o anjo da guarda de um espírito, às vezes conversa com outro de outro espírito para tentar fazer, né? Às vezes, quando a gente está se desviando do caminho e tal, então esse contato também provavelmente vai existir. A pessoa está muito solitária, está muito sozinha, ela está enferma, ela precisa de um... Né? Tudo isso, e aí aparece o cachorrinho lá... Né? Ao acaso! Ou a pessoa vai né, em um local que vende o cachorro, de repente tem 20 cachorros lá, mas tem um que é aquele que ela, né, simpatizou. Olha só. Que é aquele que era para... Já estavam preparando para ser. Vamos ver a Leia. Mas então, se é assim, por exemplo, o cachorro encarna na mesma família, e se ele não puder vir para essa família, seria por isso tantos animais na rua? Veja, Léa, a maioria desses animais que já tinha essa parte de conviver com uma pessoa, então eles vão fazer o máximo possível para tentar, não vem programado, como foi a pergunta que a Georgia fez, mas eles vão tentar fazer o máximo possível para tentar fazer com que aquele animal chegue lá. Porém, nós, como somos humanos errantes, muitas vezes o que a gente faz? O animal chega. Aí você agora eu não posso, agora eu não quero. E acaba acontecendo com o animal, por um período vai ficar sem ninguém, é o animal da rua. E aí, até que alguém apareça para
adotar aquele animal. Então, por que existe animal de rua? Por falta de amor do ser humano. Andréia, é verdade que os cães veem espíritos e absorvem as energias negativas da casa? Eu vou dizer para você que os animais veem espíritos, mas que absorvem energias negativas já é diferente. Porque daí eles ficariam com problemas, né? Porque eles são espíritos como nós, estão em estágio pré-espiritual, né? Eles são um princípio inteligente. Essas energias negativas não iriam ajudá-los. Mas eles veem espíritos. Tanto o gato, o cachorro, os equinos, o cavalo, né? Todos os que descendem da linha dos equinos, eles têm uma visão, um espectro de visão maior que nós. Não que eles sejam médiuns videntes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o espectro de visão dos animais é maior que o nosso. Então, eles enxergam espíritos. Enxergam espíritos que estão vivendo em nosso lar. O que eles podem fazer, muitas vezes, é afugentar o espírito. Mas absorver energia, esse não tem muito sentido, porque daí também eles sofreriam sobre essa carga negativa. Bom, nós falamos ali sobre a questão do Livro dos Espíritos, falando de animais, porque o Livro dos Espíritos trata exatamente dos animais que desencarnam e já reencarnam, desencarnam e reencarnam. Porém, nós já vimos ali que o livro A Caminho da Luz, que é um livro que veio muitos anos depois do que o Livro dos Espíritos, né? E esse livro ele fala de os animais no plano espiritual. E os livros de André Luiz, a maioria fala sobre animais no plano espiritual. E aí, os animais não morrem e já reencarnam? Como que tem animal no plano espiritual? Vamos ver isso. Vamos tirar essa dúvida. Vamos ver o que a gente tem. A pergunta até eu já fiz ali. Ó. Se os animais reencarnam novamente, quase que imediatamente, como explicar a presença de animais nos planos espirituais? Então, vamos lá. Então, isso acontece porque estes princípios espirituais, inicialmente, estão adaptados a evoluir só no plano físico do planeta. E, inicialmente, então, eles não têm condições de viverem no plano espiritual. Por isso, quase que imediatamente são reconduzidos à nova encarnação. Porém, à medida que vão evoluindo, os animais vão evoluindo, eles começam a adquirir condições de também viverem no plano espiritual. E a partir daí, quando eles ganham essa condição, ora eles estão lá no plano espiritual, ora aqui no plano físico, assim como nós, os humanos. Então, os animais mais próximos do estágio, um progresso mais avançado, mais próximo do ser humano, o perispírito deles já está começando a adquirir algumas propriedades que dá a eles condições de permanecerem no plano espiritual mais tempo. Então, é isso que nós temos que agora sair do Livro dos Espíritos, que diz ali, ó, os animais desencarnam e quase imediatamente reencarnam. É isso que está no Livro dos Espíritos. Porém, muitas obras complementares vêm dizendo agora para nós, olha, a coisa já está um pouco diferente. Mas no próprio Livro dos Espíritos diz que os animais progridem. Se os animais progridem, isso quer dizer que à medida da evolução que eles vão tendo, o perispírito deles, o corpo espiritual deles também vai evoluindo. Então, chega um momento em que esses animais começam a ter condições de viver um certo tempo no plano espiritual, estagiando no plano espiritual. Por isso que começamos a ter a presença de animais no plano espiritual relatado em várias obras. Vamos ver mais para frente um pouquinho. No livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 12. Olha o que diz aí para nós agora. Quando possível, os animais são aproveitados no plano espiritual em serviços por certo período,
fim do qual caem em hibernação, adormecem, sendo atraídos para o grupo familiar do animal a que se ajustam, onde vão nascer de novo no plano físico. Ó, tá aí no livro Evolução em Dois Mundos, que quando é possível, quando já estão em condições, o seu perispírito já evoluiu, o seu corpo espiritual evoluiu, eles são aproveitados pelo plano espiritual por um período, assim como nós também fazemos isso. Nós encarnamos, desencarnamos, ficamos um tempo no plano espiritual, depois encarnamos de novo. Assim vai acontecer com os animais. Pode ser que o tempo deles seja menor do que o nosso, tanto lá quanto aqui, como realmente é assim que acontece. Mas a gente já vê o livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro totalmente confiável, falando dessa possibilidade, ok? Próximo. Então, isso quer dizer, agora eu fiz um desenho aqui para ver se a gente consegue entender. Enquanto estiverem nos reinos minerais, vegetais e animais, ora são adaptados a evoluir na parte física, ora na parte espiritual do planeta em que estiver vivendo. É o que está no Evolução em Dois Mundos ali. Primeira parte, capítulo 12. No plano espiritual não tem vegetação também, não tem fauna, não tem flores. As flores não são muito mais bonitas do que aqui, como a gente sempre ouviu falar. Então, estas questões, então, quando naquele reino, vamos pegar, por exemplo, no reino vegetal, existem as plantas que elas vão evoluir até um certo período só na parte física, mas elas também, mas a planta não tem perispírito, ela tem um princípio espiritual, que na condição vegetal ela está no estágio mais evoluído, então ela pode também estar no plano espiritual. Isso vai acontecer em todos os níveis evolutivos dos mundos, desde o primitivo até os mundos divinos, porque em todos estes planos existem plantas, flores no mundo espiritual, existem animais no plano espiritual, em todos os mundos. Só que quanto mais evoluído é o mundo, mais evoluído também são os animais. A gente vai falar disso à frente. Próxima. E aí a gente encontra, na literatura espírita, várias referências sobre animais. Então a gente tem aqui o Diálogo com as Sombras, por exemplo, Hermínio de Miranda, que descreve o dirigente das sombras, dirigente de planos inferiores, como sendo vistos quase sempre montados em alguns animais. Também André Luiz refere-se em suas obras, no livro Nosso Lar, existem citações de cães puxando trenós, no livro Obreiros de Vida Eterna são mencionadas algumas aves, no livro Libertação e Ação e Reação, há referência de vários tipos de animais e assim por diante. São algumas obras que citam sobre esses animais. Vamos pegar uma em exclusividade para a gente poder detalhar um pouquinho mais. Próximo. Então, por exemplo, no Nosso Lar, capítulo 33, Narcisa está explicando para o André Luiz. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Os muares, as mulas, os burros, né, suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Também é citado sobre aves que são denominadas de ibis viajores, que são excelentes auxiliares por devorarem as formas mentais odiosas e perversas. Essas aves são específicas para eliminar energias negativas. Diferente do que quando é no plano físico, que daí o gato e o cachorro, eles já não têm essa habilidade fisicamente. Bom, então a gente viu sobre questão de, no plano espiritual também tem animais. Então a gente quis colocar aquela diferenciação do que tem no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos cita, porque naquela época era necessário chegar até esse ponto. Depois, com as outras obras complementares da doutrina espírita, entrou-se no plano espiritual. Então, o que foi dito? De que, inicialmente, o Livro dos Espíritos está correto, dizendo que os animais desencarnam e logo em seguida tem que reencarnar.
porque eles estão numa situação ainda de evolução bastante primitiva e tem que reencarnar logo em seguida. Não tem perispíritos adequado, corpo espiritual adequado para viver no plano espiritual. Mas à medida que esses animais evoluem, seus perispíritos começam a ganhar características que podem ficar no plano espiritual. Por isso, daí tem animais no plano espiritual também. Vamos ver aqui o que Cassona diz para nós. Acho muito importante, porque a maioria dos andarilhos acolhe os animais. É uma troca de amor muito grande. Perfeito. A gente vê justamente, às vezes, aquelas pessoas mais humildes, aqueles carrinheiros, né? Que ficam andando pelas vias aí, rodeados de animais, e um carinho muito grande por todos eles. Um protege o outro. É isso mesmo, né? Aí, Lô, seguindo esse raciocínio, a castração é uma violência, já que impede a evolução. Aí é uma questão agora, não vamos entrar nessa questão da saúde pública, porque às vezes a espécie precisa de um controle para que não se tenha muitos animais desamparados. Isso é uma questão, então, de uma questão de controle de saúde pública. É diferente. Que é uma violação dos animais, não deixa de ser, né? Próxima. Opa, o Dinei ali. Sou veterinário e tenho um cliente que teve depressão e apareceu um gato em sua casa. Depois que ele ficou boa da depressão, o gato morreu. Isso é providência espiritual? Penso que sim, né? Uma situação como essa, veja como a providência, aquilo que o Edson comentou conosco, né? Os protetores espirituais nossos vão buscar soluções para tentar tirar nós daquela situação. E muitas vezes os animais fazem isso, os animais servem como processo de cura, de ajuda. Isso é muito interessante, né? A Luciana. Os animais utilizados para as mais diferentes terapias, colaborando no nosso tratamento, já estão um pouco mais evoluídos. Ou todos, de uma maneira geral, poderiam vir a sê-los. Os animais, esses mais domesticados, todos eles podem ser adestrados. Existem alguns que têm mais condições. A gente vê que hoje são usados muito cavalo, né? Para fazer terapias de pessoas que não têm mobilidade. Então, cada um na sua especificidade. Como a gente viu ali agora atrás, o gato serviu para curar uma depressão. Então, todos eles podem ser domesticados e adestrados conforme a necessidade. Outro dia eu vi uma matéria do cão-guia para cegos. Eles são treinados por um longo período para essa função e ajudam a pessoa a ter uma mobilidade muito maior do que ela teria sem o cão, né? É um auxílio muito grande. Bem colocado, Luciano. A Nancy. Se os animais não têm livre-arbítrio, por que alguns reencarnes sofrem muitos maltratos, enquanto outros reencarnam em lares com todo o amor? Sobre essa questão, eu vou falar à frente, sobre a questão da dor dos animais. Guarde, Nancy. Daqui a pouco nós respondemos para você. O Josemar, lá de Poço Claro, vamos ver. É possível plasmar um animal no plano espiritual? No caso, se for um animal do qual eu tenha gostado na Terra, a gente viu que isso existe, e essa condição de plasmar mentalmente animais existe, mas daí já não é um animal, é uma criação tua, não é um animal com aquela questão que ele vai evoluir, vai se tornar um ser humano no futuro, porque é uma criação tua naquele momento, ok? Mas pode criar sim. Os animais também fazem o desdobramento do sono. Quando eu sonho com o meu cachorro, pode dizer que ele também está desdobrado? Então, aí que nós vamos chegar naquele ponto, Miriam, de que certos animais já têm certos potenciais espirituais, perispiríticos, para ter essa condição de desdobrar. Se é um animal que ainda o seu perispírito não está formado, ele não teria condição. Como a gente vê que existem muitas pessoas que sonham com animais, existe com cachorro, né? E existe muito cachorro no plano espiritual, como a gente acabou de ver ali, os cães ali que ajudam, né?
Então, a gente pode dizer que o cachorro, o gato, já são animais que já possuem o lado espiritual mais desenvolvido, para ele poder, você sonhar com ele, você desprender-se, e ele também, você se encontrar no plano espiritual. Então, ele já tem que ter essa condição de um perispírito mais formado para poder fazer isso. Ok? Bom, agora vamos falar sobre os animais nos mundos superiores. Eu acho muito legal essa parte aí. Vamos lá. Questão 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? E aí a resposta dos espíritos. Olha que interessante. Tudo é mais perfeito. As plantas são mais perfeitas, porém, são sempre plantas. Os animais também são mais perfeitos, mas os animais serão sempre animais. Os homens serão mais perfeitos, mas serão sempre homens. Então, isso quer dizer que nos mundos superiores também tem plantas, também tem animais. A gente vai ver a partir de agora como que isso acontece. Eu coloquei ali, né, um pouquinho tentando dar uma ideia do mundo primitivo, né? Quais animais que tem no mundo de provas e expiações, e aí seguindo, né? Mas isso é só uma ideia, só uma ilustraçãozinha. Vamos seguir. Nós encontramos uma referência muito interessante na Revista Espírita de 1858. Eu sugiro que quem puder, tiver essa revista em casa, faça a leitura. E quem não tiver, na internet tem em PDF, é só baixar. Baixa essa revista de 1858, e aí nós temos 3 matérias, uma no mês de março, uma no mês de abril e uma no mês de agosto, falando sobre o planeta Júpiter. Vamos ver o que eu fiz um resuminho para a gente entender. Vamos lá. Próximo. Então, a do mês de março de 1858, o que diz lá? O tema é Júpiter e alguns outros mundos. Então, diz para nós, no mês de março, vai falar um pouquinho sobre o planeta Júpiter. Então, diz, de todos os planetas do nosso sistema solar, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações, mas dentro do nosso sistema solar, o mais adiantado é Júpiter. Isso segundo o espírito que trouxe essa mensagem. É o reino exclusivo do bem e da justiça. É habitado só por espíritos bons. A base da alimentação dos habitantes é puramente vegetal. Compõe-se de frutos e plantas. O homem lá é protetor dos animais. O planeta Júpiter não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há desconhecidos para nós que são muito mais superiores do que Júpiter, do ponto de vista físico e moral. Mas aqui dá para a gente tirar uma ideia. Como é que são os animais em Júpiter? E nessa matéria, ele tem uma referência sobre isso. Vamos ver. Os animais que vivem em Júpiter não estão excluídos desse estado progressivo. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos animais. Eles já estão quase, né? Já tem um raciocínio, já conseguem pensar. Sua aparência é muito próxima dos humanos primitivos. Aqui eu achei esses desenhos para tentar fazer uma analogia. Não sei se é assim lá, porque não, né? Mas eu achei esses desenhos, achei muito interessante. Então, aqui tem pelas espécies, né? Os equinos, os suínos, aqui do boi, das vacas, né? Dos leões, leoninos ali, dos carneiros. Então, ele dá mais ou menos uma ideia de que aqui seria a aparência, nos de cima, a aparência como é que aqui que a gente conhece. Mas já no mundo superior, esses animais, eles seriam já num formato já de andar em pé, mas com essas características de feição aqui, segundo as espécies animais da qual eles pertencem ainda. Olha como diz ali, ó. Sua aparência é muito próxima dos humanos primitivos. O homem das cavernas, vamos lembrar. Mas só que eles têm as aparências das suas classes animais
né? Por isso que eu trouxe essas imagens ali que eu achei interessante para que nós consigamos criar essa imagem do que seja, do que o espírito quis dizer. A estrutura de seus membros, dos braços, das pernas, presta-se a todas as exigências de trabalho. Então, lá os animais eles já têm uma característica, uma formação física semelhante à dos humanos primitivos. Ainda são animais, não são humanos. Ainda eles já estão desenvolvendo a inteligência. Eles já conseguem entender e raciocinar certas coisas. Vamos em frente. Então, como em Júpiter as ocupações dos homens são puramente intelectuais, os animais são os encarregados da execução das obras manuais. São os serviçais e os operários. Então, lá são eles que executam o serviço que exige força física. Então, são esses animais que lá existem que fazem. São eles que são os agricultores, são eles que, claro, sob a supervisão dos humanos, mas são eles que são os agricultores, são eles que executam as tarefas construtivas, as construções. Essa é a ideia do que esse Espírito está passando para nós. Só que lá, os animais, né? O homem, para os animais, ele é um protetor. Nunca abusa, nunca maltrata ninguém, nenhum animal lá. Porque lá é um local habitado por espíritos bons, homens bons. E os animais, então, eles continuam tendo a sua linhagem, sua classificação, são muito próximos do ser humano no primitivo, né? Vamos imaginar o homem das cavernas, né? Eles são muito próximos, mas que tem ainda a linhagem animal, conforme a classificação que existe para esse planeta Júpiter. Então, essa seria o último estágio em que esses animais ficariam como animais. Eles já estão praticamente prontos para se transformarem em humanos. Vamos ver no livro Mãos de Deus se diz isso. Olha o que diz nesse livro. Quando chegam nos mundos mais avançados, passam a animar espécies de animais com características e aptidões quase humanas, prestando valioso auxílio aos habitantes desse planeta. Ó, livro Mãos de Luz, capítulo 2. É um livro muito importante, foi escrito por Nelson Moraes, é um escritor que eu admiro muito, ele tem muito material muito interessante. E traz para nós justamente aquilo que uma ideia do que a gente está precisando. Esse livro, Mãos de Luz, ele fala da evolução do ser humano. Alguma dúvida, Edson? Mãos de Deus, eu falei Mãos de Luz, é Mãos de Deus. Me desculpe pelo erro ali. Nancy, seus animais não têm livre-arbítrio, porque alguns reencarnam e sofrem muitos maltratos. Opa, não chegou a hora ainda. Mais para frente, mais para frente. Esse já falamos, a Miriam já falamos, este. A Irene. Por que os animais sofrem tanto, principalmente na natureza? Vamos falar para frente. Vamos falar do sofrimento dos animais à frente. Como se explica a modificação genética dos cães que se transformam em feras? Isso tem a ver com o princípio inteligente? Digo, pode-se modificar esse princípio de dócil para agressivo? Aí, essa questão já é praticamente o que a gente vai falar lá na próxima reunião sobre células-tronco também, né? Sobre clonagem, células-tronco. O homem faz experiências que, ainda no seu estágio evolutivo, como não tem conhecimento de tudo, ele tem coisas que ele faz e não faz da melhor forma. Então, esses animais com modificação genética que se tornam agressivos, demonstra que o homem está fazendo com que esse animal, em vez de progredir e se amansar, ficar mais dócil, mais domesticado, ele se torna agressivo, assim como o homem o deseja. Então, não é trazendo ele para a inferioridade, é despertar nele um instinto que ainda existe de agressividade. Bom,
Minerais, vegetais e animais estão presentes em todos os níveis materiais e espirituais. Vamos falar disso agora um pouquinho. Então, existem em todas as etapas, em todas as fases, desde que o princípio espiritual começou, né? Desde a mônada, lá no mineral, vegetal, animal, ele vai habitar em todos os mundos. Vai ter mineral no mundo primitivo, mundo de purificação, regeneração, mundo feliz, mundo divino. Vai ter mineral, vai ter vegetal, vai ter animal. Então, ele pode habitar todos os mundos. Vai existir animal, vegetal, né, e mineral. Só que eles vão ser cada vez mais aperfeiçoados. Mineral mais aperfeiçoado. Lembra que essa pergunta 607? Aliás, é 591. Desde os mundos inferiores até os superiores, as plantas são sempre plantas, como animais são sempre animais, e os homens são sempre homens. Então, eles vão estar presentes em todos os planos, vão ser cada vez mais evoluídos, desde os minerais, vegetais, os animais e os hominais, né? Até chegar no mundos divinos lá. Próximo. Como é que acontece esse processo de transição agora para a humanização dos animais? Como é que vai acontecer esse processo? Agora sim. Então, como etapas do processo evolutivo, todos os princípios espirituais passam por essa escala evolutiva, né? Dos mundos, indo dos inferiores em direção aos superiores. E o animal, o princípio evolutivo que está no animal, né, nessa caminhada passa por vários estágios evolutivos. Então, ali eu dei o exemplo. O animal, lá no mundo primitivo, ele vai viver um tempo só na parte física, depois ele pode viver na fase física e espiritual daquele mundo, e aí, quando ele já evoluiu tudo que ele tinha que evoluir para aquele mundo, ele vai viver na parte física do planeta seguinte. Então, o mundo primitivo, aí quando ele começa a viver só no mundo espiritual daquele mundo primitivo, ele está apto a viver no mundo de provas e expiações na parte física. Aí vai viver um tempo encarnando e reencarnando rapidamente, até que ele ganha condições de viver também na parte espiritual do mundo de provas e expiações, adquire condições espirituais, aquilo que a gente já conversou há pouco tempo atrás ali. Até que ele adquire condições de viver na parte espiritual do mundo de provas e expiações. Aí ele passa a viver no mundo físico da regeneração. Aí ele vive mais no mundo físico da regeneração, até que consegue viver também no plano espiritual e físico do mundo da regeneração. Quando ele já ganha condições de viver mais no mundo, na parte espiritual do mundo da regeneração, ele vai para mundos felizes, mesma coisa, até chegar nos mundos divinos. Quando chega no mundo divino, ele atingiu todo o estágio evolutivo que tinha para ele naquele processo. Ele começou lá no primitivo, foi vivendo no mundo físico, no mundo espiritual de cada planeta, até atingir o último estágio, que é chegar no mundo divino, viver na parte física do mundo divino e na parte espiritual desse mundo divino também, por um período indo e voltando, né, fazendo estágio na parte física, na parte espiritual, até que ele adquire condições agora de ficar na parte só espiritual do mundo divino. Aí ele vai começar a ganhar condições de se tornar um ser humano. Como que isso é o processo? Vamos ver. Opa! Meu amigo, só uma dúvida aqui, que eu não queria que você tirasse esse slide aqui. Lá naqueles mundos felizes e divinos, ainda tem plano físico, você está dizendo, né? Tem também. Mas aí é um plano físico já muito próximo do espiritual, é mais ou menos isso? Sim. Existem condições, né? Ele não é um mundo só espiritual, ele tem a parte física dele também. Tanto é que nós conseguimos identificar que fisicamente que existe esse planeta. Só que nós não enxergamos o que acontece no mundo físico lá, porque é bem mais sutil do que o nosso aqui. Só que lá tem a parte espiritual também. Tem que ter a parte espiritual. Só que, claro, as encarnações lá são bem diferenciadas daqui, a vida é bem mais longa que aqui, e assim uma série de coisas, mas tem o lado espiritual.
todo mundo tem os mundos têm o lado espiritual, todos o lado os mundos têm os dois. Uhum. Até que você não precise mais de chegar num mundo que não tenha a parte física mais. Física. Mas aí é outra história. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Bom, próximo ali, nós vamos falar do livro Das Mãos de Deus novamente, no capítulo 2, que diz, o Nelson Moraes diz para nós assim: então, depois de concluírem todas as etapas evolutivas no reino animal, irão ser preparados para iniciarem suas experiências no reino hominal. Até este ponto, a evolução do princípio inteligente pode ocorrer em qualquer mundo, avançado ou primitivo. Então, ele começa, né, como a gente viu ali, existe o mineral, o vegetal e o animal em todos os ciclos, né, dos mundos, todas as etapas do mundo. Então, até esse ponto, a evolução do princípio inteligente pode ocorrer em qualquer mundo, avançado ou primitivo, que tenha sua flora, sua fauna desenvolvida ou em desenvolvimento. Mas, para prosseguir na escala evolutiva, quando deve emergir para a condição humana, agora sim, olha, ele fez todo o ciclo, agora vai começar ganhou condições para viver, né, como ser humano. Então, ele precisa de condições especiais que somente os mundos primitivos podem lhe oferecer. Só que antes de chegar no mundo primitivo, tem algumas etapas antes. Vamos ver quais são. Próxima. Aqui nós encontramos agora, neste livro Animais, Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhl, também, um grande escritor, que admiro bastante. Tem um capítulo que fala o elo entre animal e hominal, e diz nesse capítulo: assim que atingido a possibilidade de entrada ao reino hominal, então, o animal chegou lá no último estágio, mundo divino, que ele está agora no lado espiritual, no mundo espiritual, no plano espiritual desse mundo divino. Então, ele já adquiriu condições agora a próxima etapa evolutiva é se tornar humano. Só que para chegar nisso, ele vai ter que se demorar algum tempo em regiões espirituais. Ele vai ter que... Esse elo perdido, vamos chamar assim, ele se dá no plano espiritual, desse mundo mais evoluído. Então, ele vai demorar-se em regiões espirituais sob a assistência dos instrutores siderais, recebendo intervenções sutis de adaptação, onde passará de princípio inteligente para espírito. E vai receber ajustes no seu corpo espiritual. Vamos lembrar que lá no começo nós falamos que a distância do animal para o homem é a mesma coisa do homem para Deus. Ou seja, para o animal chegar a ser hominal, ele precisa vários estágios evolutivos, mas quando ele chega no último estágio, ele ainda precisa de adaptações, principalmente nessa questão do corpo espiritual, para que ele consiga sair do estágio de princípio inteligente para espírito. Espírito humano agora já, né? Então, isso vai... Essa mudança, essa humanização, ela acontece nesse processo nas regiões espirituais, sob assistência de instrutores espirituais. Mas ele fica fazendo o que lá, nesse tempo em que ele está sendo adaptado? Aí nós encontramos uma outra obra muito interessante, próxima. Este livro aqui, chamado Estrela de Luz, de Isoldino, né, do médium Isoldino Rezende, num capítulo chamado Evolução dos Animais no Mundo Superior. Daí ele diz o seguinte: agora que ele já está no plano espiritual, se adaptando para o processo de humanização, então agora passam a viver no mundo espiritual, onde seu perispírito vai ficar mais sublimado, mais delicado, mais sutil. E aí eles passam por um tempo como auxiliares dos espíritos que cuidam da natureza. E aí a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, questão 538 e 538A, falando exatamente isso. Onde é feita essa pergunta?
para os espíritos de que se os espíritos que cuidam da natureza, eles são espíritos como nós, ou são espíritos mais superiores? E aí, a resposta do que os espíritos dão, alguns são superiores, são aqueles que são os espíritos siderais. E alguns estão inferiores ao homem, que são esses espíritos que chegaram agora, estão se humanizando e que são auxiliares dos espíritos da natureza. E que depois de passar, então, esse estágio, esse tempo, se adaptando, já auxiliando, já participando do mundo espiritual e ajudando, depois dessa fase, com todo o amor, com todo o carinho, são levados agora a começarem a sua caminhada evolutiva em mundos primitivos, mas agora como seres humanos. Eis aí o processo de transição, como é que ocorre. É assim que nós chegamos transformando os animais que chegaram lá no último, no mundo mais evoluído, que é o mundo divino, vivendo entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando se adaptam a viver só no mundo espiritual daquele mundo divino, eles passam daí um período só no plano espiritual, ajudando nessa questão de cuidar da natureza, auxiliando a esses espíritos mais evoluídos, e nesse período estão em fase de adaptação, de ajuste, de sublimação do seu perispírito, tornando ele mais sutil, mais delicado. E aí, pronto agora, ele vai começar a sua carreira evolutiva no mundo primitivo. Vamos ver isso? Como é que acontece? Vamos lá. Na questão 607b, olha o que Kardec pergunta. O período de humanização do princípio espiritual começa na Terra? Então, o princípio de humanização, quando o animal passa a se tornar humano, o princípio espiritual do animal passa a se tornar humano, começa na Terra? E aí a resposta dos espíritos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. E até eu coloquei ali, o que é inferior à Terra? Mundo primitivo. Então vamos ver como é que fica isso no próximo slide. Eu acho que eu tentei fazer um resuminho de tudo isso agora. Então, quando atinge o estágio de humanização, eles retornam aos mundos inferiores para iniciarem sua escalada evolutiva. Então, a gente viu ali que os animais, né, eram mundo primitivo, passou para o mundo da regeneração, mundo para criação, mundo da regeneração, no mundo feliz, aí chegou lá no mundo divino. E aí, lá ele se humanizou. O seu perispírito foi se adaptar para a humanização, né? O seu princípio espiritual foi passar para ser um espírito. Então, ali ele foi preparado, adaptado. Então, quando toda a adaptação ficou pronta, né? Nesse tempo ele era auxiliar da natureza. Quando ele ficou pronto, aí ele vai agora voltar a encarnar lá no mundo primitivo, como homem das cavernas, né? Mas agora como ser humano já. E aí ele começa a sua escalada evolutiva. Mundo de regeneração, né? Mundo de procriação, mundo de regeneração, até se tornar um espírito angelical, do qual nós estamos já a caminho, né? Nós estamos aí no mundo de provas e expiações. Eu até coloquei alguém ali mexendo nos bolsos, porque aqui a gente fica muito preocupado com as questões materiais ainda, né? No mundo da regeneração a gente passa a estudar mais, depois passa a ser uma pessoa mais intelectualizada, até chegar numa pessoa que tem os sentimentos desenvolvidos. Então, dessa forma é que o animal ele se humanizou e vai começar a sua escalada evolutiva. Então, vejam que nós passamos por isso, foi bem dessa forma. E aqui, né, aqui a gente vamos falar um pouquinho do progresso e do determinismo e do livre-arbítrio. Como é que ocorre? Então, na questão 601, os animais estão sujeitos, como homem, a uma lei progressista? Claro, progressiva. Claro, sim, os animais estão sujeitos ao progresso, assim como nós. Os animais progridem pela força das coisas.
e não pela vontade. Por isso não estão sujeitos a provações. Aí entra o sofrimento, que vamos falar logo em seguida. Os animais não precisam sofrer, né, para resgatar coisas. Eles sofrem por um outro motivo que a gente já vai dizer aqui. Então, os animais progridem. Então, nós já fomos animais, nós já fomos vegetais, nós já fomos minerais. Hoje já chegamos nesse processo, assim como muitos animais, muitos irmãozinhos nossos estão a caminho desse processo aqui. Okay? Nós podemos ajudar a acelerar esse processo, auxiliando esses irmãozinhos animais, a se tornarem cada vez mais, vamos dizer assim, com os seus sentimentos desenvolvidos, vamos treinando, vamos dando habilidades para eles. Tudo isso é oportunidade de progresso. Próximo. Na questão... Opa! Então, durante a fase mineral, vegetal, animal, tudo isso, né? Enquanto nós estamos desde o mineral até o animal, que não temos livre-arbítrio ainda, a nossa evolução está à mercê da providência divina. É a providência divina que arruma os recursos para nós evoluirmos. Então, o reino mineral, vegetal, animal estão totalmente determinados, regidos pelo determinismo. Ou seja, é a providência divina que vai fazendo com que as coisas aconteçam para que esse animalzinho, esse vegetal, aquele mineral evolua. É o determinismo. Vamos ver como é que isso está num gráfico ali. Próxima. Então, somente na fase hominal é que nós se tornamos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio. Claro que, já quando nós saímos da fase animal, entramos na fase de humanização, estamos lá no mundo primitivo, ainda é muito limitado o nosso livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio vai aumentando à medida que vamos evoluindo. Assim como o determinismo para os animais também, vai diminuindo à medida que eles vão evoluindo. Então, chega a um ponto em que os animais têm já certa liberdade para fazer as coisas. Liberdade, claro, a gente se refere, eles são restritos à vida material. Mas o cachorro, às vezes, você quer que ele coma determinada coisa, ele não quer comer. Você quer dar água para ele, não quer. Você quer dar banho nele, ele não quer tomar banho. Então, ele já tem um livre-arbítrio bem limitado, mas restrito às partes físicas. Ele não tem o lado espiritual ainda. E nós, o humano, já temos. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos diminuindo o determinismo e vamos começando a aumentar o livre-arbítrio. Hoje, nosso livre-arbítrio ainda não é pleno. Nós não somos totalmente ainda pessoas que somos capazes de resolver tudo e não precisemos de Deus, da providência divina para nos ajudar. Deus nos ajuda muito. Nós precisamos da providência divina para muitas coisas para nós, porque nós ainda somos falíveis. Imagine se não existisse dor para nós, a doença. Quanta coisa a gente erra. E a doença vem fazer com que nós repense nossas atitudes, porque a doença, na verdade, é uma forma que a providência divina achou para fazer com que nós avalie a nossa liberdade de fazer as coisas. Nem tudo devemos fazer, né? Próximo. Aqui eu queria propor agora uma avaliação para a gente ver como é que nós estamos na nossa evolução. Vamos lá. Próximo. Então, a gente viu, nesse quadro que a gente apresentou aqui agora, a evolução do espírito, que nós começamos lá no mineral como inorgânico, nós desenvolvemos a afinidade, como diz Leon Denis, nós dormíamos ali, ainda não tínhamos noção nenhuma, mas estava desenvolvendo afinidade, né? A ligação, os átomos, eles conseguem se ligar com outros átomos, fazendo moléculas, então a questão da afinidade. Aí chegamos no princípio espiritual, onde desenvolvemos o princípio espiritual, onde chegamos no reino vegetal, desenvolvemos a sensibilidade. Chegamos no reino animal, onde chegamos no princípio inteligente, estagiando no reino animal, desenvolvemos o instinto. Então, todo o reino, né, mineral, vegetal, animal, está regido pelo determinismo.
Quando chegamos na fase hominal, nós já somos espírito, estamos desenvolvendo a inteligência, já acordamos, né, já temos livre-arbítrio, e aí vamos para frente. Veja que não para aqui nominal, nós temos ainda várias outras fases. E aqui eu estou dando a deixa já agora, a dica, né, o spoiler, de que a próxima fase nossa é a fase angelical, onde a gente vai desenvolver os sentimentos. Estamos a caminho da perfeição. Então, próximo, que vamos fazer a nossa avaliação agora. Então, avaliando os nossos comportamentos do dia a dia, daria para dizer que hoje nós agimos ainda muito forte por influência do nosso instinto? Tudo que nós fazemos, nós pensamos antes de fazer? Ou tem coisa que a gente faz por instinto? Nós agimos somente através da inteligência. Tudo que a gente faz é pensado, é raciocinado. Não fazemos nada sem pensar. Hoje nós já agimos sobre forte influência dos sentimentos. Todo sentimento que a gente tem é bom. A gente controla os sentimentos. Então, olhando ali abaixo agora, nós, quando animal, estávamos desenvolvendo um instinto. Quando a gente inicia a nossa caminhada como hominal, o instinto ainda tem influência sobre essa primeira fase. Aí vai chegar uma fase que nós agimos totalmente pela inteligência. Não fazemos nada que nos prejudique e prejudique ninguém. Não fazemos nada de errado que prejudique a natureza. Agimos por inteligência. Aí começamos a desenvolver daí também, já nessa fase hominal, os nossos sentimentos. Hoje, os sentimentos que a gente tem são todos eles bons. Quando nós começarmos a controlar os sentimentos, usar muito da inteligência e menos do instinto, nós estamos se aproximando da fase angelical. Hoje nós poderíamos dizer, nós estamos mais perto do animal usando o instinto ou mais perto da fase angelical usando os sentimentos? Perceba onde nós estamos. Vejo que ainda temos uma longa caminhada ainda para chegar nas outras fases. Nós recém saímos do instinto. Estamos caminhando para usar a inteligência. Temos a inteligência, mas quantos, a gente viu aqui alguns relatos, quantos que usam a inteligência para maldar, quantos usam a inteligência para tornar os animais mais agressivos, né? Isso ainda é a recém-saída do instinto. Então, nós temos muito a evoluir. Então, avaliando o nosso comportamento, estamos aonde? Eu penso que estamos na fase 1 ali ainda, na minha opinião. Próximo. Aí, agora sim, vamos falar. O processo da dor para os animais. Por que o animal sofre dor? Vamos falar agora disso. Edson, você tinha razão, hein? O tempo já está voando. Os animais não estão sujeitos à expiação, como nós. Meu amigo, você quer tocar, né? Vamos tentar, né? É que o assunto é muito interessante. Na verdade, está tendo muito questionamento aqui. Alguma coisa eu mesmo estou dando uns pitacos aqui no chat, né? E tem algumas perguntas que as pessoas já perceberam que você já respondeu, então já deram ok. Mas a gente não vai conseguir, talvez, atender a tudo, né? Porque realmente o assunto é muito interessante. Vamos ver até onde vai. A hora que for mais uns 10 minutos, vamos ver onde a gente chega. Então tá bom, manda brasa aí. Vamos lá. Na questão, né, da dor dos animais. Então, os animais não estão sujeitos à expiação como nós. Por quê? Porque eles não têm o raciocínio, eles não erram, não cometem um erro pensando. Eles são agressivos, mas é um instinto de defesa. É diferente. Então, quanto a essa questão da dor que passa os animais, é explicada nesse livro Ação e Reação, pelo instrutor Druso, que estava explicando para o André Luiz, lá no capítulo 19, explicando para o André Luiz sobre essa questão. E aí ele diz o seguinte, é identificado na Terra 3 tipos de dor.
três situações que a gente sofre dor. Uma é a dor evolução. Daí tem a dor expiação e a dor auxílio. Então, para os animais, se encaixa aqui na dor evolução. O que quer dizer essa dor evolução? É o aprimoramento do ser. Nada tem a ver com expiação, com coisa do passado. Nada a ver. É uma dor evolução. Então ele fala ali, é o que ocorre com os animais. Não somente aqueles que vivem em nosso meio, como os cães e os gatos, vítimas de tantas enfermidades e problemas, mas também aqueles animais selvagens, lá que vivem na selva. Então ele explica para nós, então, essa questão de que essa dor expiação ajuda o animal a evoluir. Ele sofre não para resgatar, não fizeram nada no passado, não existe isso. Eles não estão sujeitos à expiação, mas eles estão sofrendo e essa dor vai trazer experiências para ele. Próximo slide, Ed. Então, no caso dos animais, né, o sofrimento é necessário nesse processo evolutivo. Então, a dor é um ingrediente que ajuda esse animal a expandir as suas experiências como ser. Então, por meio dessas diversas experiências de dor, né, nessa vida, todas as que ele tiver, porque, através disso, o animal vai adquirir um instinto do medo, do perigo, da conservação. Isso fica tudo gravado em sua alma. Então, nem sempre a dor ela é oriunda de expiação anterior. Nesse caso, para os animais, o ser humano também. Tem momentos que a dor para nós, nós não fizemos nada em nenhuma encarnação para aquela situação. Essa dor está sendo uma dor evolução para nós. Nem toda a dor que a gente passa é dor de expiação. Os animais também estão nesse caso. É uma dor evolução. O Druso traz esse esclarecimento para nós entendermos. O animal não fez nada e está sofrendo. Então, esse sofrimento está trazendo experiência para ele. Ele vai desenvolver, como está ali, o medo, o perigo, o instinto de conservação. Ele sabe que aquilo faz mal. Assim como tem a dor expiação, que é resgates de coisas erradas que a gente fez, e tem a dor auxílio. A dor auxílio, nós muitas vezes passamos, é uma dor que veio para... Nós iríamos cometer um monte de coisas erradas, nós estávamos num caminho totalmente errado. E aí vem uma dor que nos impede de fazer aquilo. Uma situação, uma enfermidade que nos impede de progredir aquela ideia maligna que a gente tinha. Isso é uma dor auxílio que o Druso fala para nós. Então, no caso dos animais, é a dor evolução. Então, aquelas perguntas que foram feitas para nós agora há pouco, que eu disse que ia falar à frente, então é isso. O animal não sofre por resgate. Essa dor, essa doença, essa enfermidade, ele está sujeito a todas as enfermidades como nós. Então, essas enfermidades que ele passa, para ele, é uma dor evolução. Para nós, a maior parte é dor expiação. Ok? Bom, questão do passe nos animais. Vamos falar lá. Vamos lá, Edson. Pode dar passe nos animais? Então, essa questão do passe ainda é muito controversa aqui no meio espírita. Quando não tinha que ser controversa. Nós tínhamos que entender que essa transmissão de fluidos, ela pode acontecer. Algumas pessoas dizem que o fluido vital humano é muito perigoso para o animal, em virtude do grande desnível evolutivo entre as espécies. E aí eu achei um material muito interessante lá da TV Mundo Maior, do André Marousso, que fala para nós, e Jesus, em relação a nós, o quanto existia de uma diferença entre evolução entre nós e Jesus. Quanto existiu, e Jesus veio, o fluido vital dele era muito superior ao nosso. Claro que o que ele fez? Ele adequava aquele fluido vital dele, muito superior ao nosso, ao que a gente precisava. Próximo.
Então, isso quer dizer de que Jesus adaptou os fluidos, né? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, os nossos fluidos vitais também podem ser adaptados para serem aplicados nos animais que têm necessidade, sem perigo algum. Agora, quem é que vai fazer essa adaptação de fluido? Claro que vai ser a espiritualidade que vai estar presente ali. São os espíritos que nos ajudam nesse momento. Então, quando a gente está socorrendo o animal através de um fluido terapêutico, de um passista, né, a gente deve dirigir a nossa prece ao alto, pedindo para os espíritos superiores que ajudem na assistência daquele animal. E aí, vamos realizar um passe nesse animal, vamos transmitir o fluido, né, que os espíritos vão adequar ao nível daquilo que o animal pode receber deste fluido. Por isso que é necessária a presença dos benfeitores espirituais, que vão estar coordenando e trabalhando nessa tarefa. A adequação é feita por esses benfeitores espirituais. Por isso, sempre pedir, antes de dar o passe no animal, que esses benfeitores façam essa adequação para que não cause perigo nenhum ao animal. Ok? A maior parte do fluido, nesse momento, vai ser fluido espiritual que vai chegar para o animal. Né? Nós vamos doar uma parte do fluido vital, mas a maior parte vai ser fluido espiritual mesmo, adequado para os animais, que vão ser aplicados por veterinários espirituais. Né? Próxima. Aqui nós temos Herculano Pires dizendo que a assistência espiritual aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passe, sim, por prece, sim. Assim como até a própria água fluidificada também. Então, o reino animal é protegido por orientadores espirituais, que vão pegar esses nossos fluidos e vão adequar para esses espíritos. Próxima. Então, podemos fazer isso sim, sem problema nenhum. Aqui ele está confirmando que deve ser feito, mas sempre pedindo a presença de mentores espirituais para que estes adequem esse nosso fluido, o fluido espiritual que vai chegar ao nível que os animais possam receber. Próxima. Neste livro Conduta Espírita, diz que já fala, né, para nós, o espírito André Luiz, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, ou seja, usar o que nós temos, passe, água fluidificada, prece, para ajudá-los. Nós não podemos, né, fugir de ajudar aqueles que estão precisando da ajuda, sejam humanos, sejam animais. Próxima. E aqui nós temos daí a Irvênia Prado orientando o seguinte. Ela participou de um seminário lá no interior de São Paulo, na cidade de Matão, e dizendo o seguinte, que ela é favorável a essa assistência espiritual aos animais. Mas, pensar assim, se imagine você dando passe na casa espírita, né, e várias pessoas indo com os animais na sala de passe durante uma reunião, durante uma palestra. Aí ela disse, não é assim. Essas casas espíritas que se propuserem a dar passe nos animais devem fazer em dia adequadamente preparado para aquilo. Um dia exclusivo para passes em animais, né? Para que as pessoas tenham esse atendimento de forma adequada, mas não misturar no mesmo momento com os passes que a gente faz nas câmaras de passe após as palestras. Então, definir dia e horário para isso, para fluido de terapia dos animais. Aí, estamos usando a Irvênia Prado, porque é uma referência para nós nessa questão da conversa sobre essa questão dos animais, né? E para encerrar, Edson, eu acho que dá tempo. Vamos lá. A eutanásia dos animais. Vamos lá. Vou utilizar todo esse material agora da Irvênia Prado, que é uma veterinária, é espírita e é especialista nesse assunto. Então, sobre a questão da eutanásia, ela diz o seguinte, que na literatura espírita não tem nada que fale sobre eutanásia, se pode ou não pode.
O que nós conhecemos, é no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, e que a eutanásia para o espírito humano é um desastre muito grande. E é relatado nesse livro o desastre que aconteceu com o Cavalcante, né? Que foi a pessoa pela qual foi feita uma eutanásia. Próxima. Então, o Cavalcante passou a sofrer muito depois que ele sofreu a eutanásia. Então, ela disse, a Ivênia diz o seguinte: se o espírito humano e o princípio animal, inteligente animal, são do mesmo princípio, emanam do mesmo princípio, se a eutanásia fez mal, foi um desastre para o ser humano, será que ela não é um desastre também para o animal, que não tem nenhum perispírito, como o caso, tão bem formado como é o caso dos animais? Aí ela diz o seguinte: usando do mesmo raciocínio para o animal, também seria um desastre. Por isso, inicialmente, devemos optar pela não eutanásia. Isso é o que ela diz. Vamos lá. Próxima. Só que ela considera duas situações. Existem situações muito dramáticas de animais que sofreram atropelamento, por exemplo, estão ali com muitos traumatismos. Ela dá 10, 15, 20 fraturas, hemorragia interna, ou caso de câncer em estágio terminal, e a pessoa não consegue tratar, dar um alívio com o tratamento para esse caso. Aí ela diz assim: existem casos que tem que ser analisado, né? Então, inicialmente, ela diz que é contra, mas existe essa situação. E ela cita uma outra situação, a banalização da eutanásia. É isso que preocupa ela bastante. Existem muitas pessoas, ela como veterinária já passou por muitas experiências, e ela cita que tem muitas pessoas que vão mudar de casa para apartamento e não querem levar o bichinho, não querem levar o cachorro, não querem levar o pet, né? E procuram as clínicas para fazer eutanásia. O animal não tem nada, só porque ela não vai conseguir levar para o apartamento, né, o animal, ela quer fazer, a pessoa quer fazer eutanásia. Ela falou: isso é comum acontecer. Existe outra situação em que o animal apresenta pequenas doenças e a pessoa às vezes não quer gastar, não quer fazer o tratamento e procura as clínicas para fazer eutanásia. E ela deu um exemplo de uma pessoa que tinha chegou em casa, a cachorra estava lá deitada, já viu que estava com paralisia nas pernas, começou a ficar com a urina solta e buscou a clínica para sacrificar. E ela mesma queria saber qual que era a injeção que aplicar, porque ela ia sacrificar. Então, lembrando que a eutanásia deve ser feita sempre por pessoas, um veterinário especializado, para que o animal sinta menos dor possível. Então, inicialmente, ela disse que não é a favor, só em casos excepcionais que poderia ser feito isso. Próxima, para encerrar, a última. Então, ela diz, né, que nesse caso, nessas situações muito difíceis, ela orienta o seguinte: que as pessoas busquem se basear, né, ela se baseia também, numa página de Emmanuel, escrita por Chico, no livro Coragem, que tem o título O Quanto Possível. Então, o quanto te for possível, não te afaste do lar difícil. O quanto te seja possível, suporta. O quanto estiver ao teu alcance, ajuda o amigo necessitado. E aí ela tem mais situações, mas ela só coloca isso. E ele diz assim, que o Emmanuel não fala que é obrigado a ajudar o amigo, ele está chamando o animal de amigo agora, né? Ele fala o quanto puderes, o quanto te for possível, o quanto estiver ao teu alcance. E termina dizendo: o quanto estiver ao teu alcance, o quanto você puder, faça opção pela vida. Se não tem condições, aí é diferente. Mas o quanto você puder, lute para ajudar
animal, né? Opte pela vida. Então, na questão da eutanásia, eu busquei a opinião de uma especialista, uma veterinária especialista, espírita, porque nós não temos muito material dentro do doutrina espírita para nós tirar uma posição. Então, procurei uma pessoa especialista nessa situação para trazer a informação para nós. Ok?